E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao 41º episódio do InvestCast Edu. Eu sou o Wesley. Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilinho por aí? Eu sou o William. Vamos que vamos. Toda vez, né? O pessoal que assiste direto, acho que deve cansar já. Já deve Pô, eu saber sei a que você é vinheta. o William, eu sei que. Cara chato, fica Mas toda a gente hora tem que fazer falando. isso por questão dos novos, né, velho? É, lógico. O próximo eu vou inverter. Eu sou o William. Não, pessoal. E aí, ó. Então, vou colocar aqui na tela. Ó, plano de fundo aí, ó. Perguntas e respostas. Voltando mais um, acho que é o terceiro nessa linha, né? Acho que é o A galera terceiro. vai perguntando É. e a gente vai. Então, Vamos unificando isso aí são pra 8 responder. perguntas. 8? É. Boa. Vai revisitar alguns temas aí já abordados, né? Ah, Anteriormente. Só que é bom, né? Sempre tá relembrando alguns pontos. eu quero mandar um Trazendo. abraço, mandar um alô Mande. para algumas pessoas, clientes nossos que vêm acompanhando e que dão um feedback muito bacana sobre os nossos conteúdos. Um é o Rodrigo. O Rodrigo deu até uma dica da a gente vir com cores diferentes. Então, Sim. hoje eu tô um pouco de vermelho, você de azul. Aham. Não vim só com cores pretas, que a gente tá sempre mais formal, né? Que nem, Isso. lembra aqueles vídeos que a gente gravou, aqueles curtos? Aham. Foi tudo no mesmo dia e aí Tá a saiu mesma tudo de roupa. preto. Tá tudo a Entendeu? mesma Muito roupa ali. preto, muito assim, então de repente Tá. fazer alguma coisa nessa linha. Próximo vai vir de regata. Aí a Márcia também, que tá sempre acompanhando a gente, sempre vendo o nosso conteúdo. Aham. O Jean e o irmão dele também, Show. o Giovanni, os dois aí estão sempre dando um retorno, dando um feedback. O Jucimar já é da casa, né? De casa. Jucimar, você não conta. Cara, o pessoal cliente que também tá sempre comentando, entendeu? Uhum. Giovana já falou da gente, Daniela, então tá bacana. Isso Legal. aí. Então, obrigado, Valeu, pessoal, pelo pessoal. Muito apoio. obrigado mesmo. Valeu mesmo. Feedback é importante aqui pra gente, né? O Aleph com o pai dele. Verdade. Você tem que vir aqui, o Ok. bumbum mole, que você até hoje não veio aqui pra gente falar de criptomoeda. É verdade, hein? Precisando, hein? É isso aí. Estão precisando, e o cara conhece bem mais Então, do que aquela introdução que a gente fez aquela vez lá. eu só sei aquilo lá e parei naquilo. Mandar esse Não vídeo aprofundo mais. pro Betão também, pro Betão vir Betão. bater um papo com a gente aqui Isso aí. sobre operações mais estruturadas, sobre a vivência dele na bolsa. Pô, o Betão Pô, tem história, hein? Tem história, hein? Dá Tá pra gente tudo ficar isso aqui aí. uma cota. Dá. Fazer uma live de umas 3, 4 horas. Bora. Então, puxar aqui a primeira perguntinha, William, já. Uhum. Tá o tema. Primeira pergunta. Quais são as principais classes de ativos disponíveis para investimento? Tá. Cara, você pode quebrar esses aí e vir em uma árvore, né? Quebra, depois requebra, depois requebra e vai indo. Aham. Você tem ali os principais, né? Vamos chamar de os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável. E aí você vem quebrando. Dentro da renda fixa eu tenho o quê? Eu posso estar, da modalidade de renda fixa, eu posso estar investindo no CDB, LCI, LCA, debentures, entendeu? Tesouro direto, que nem a gente falou do Tesouro Renda Mais, aí tem aí Tem um um videozinho podcast falando sobre isso, também tivemos um Tá no retorno card. muito bacana. Então, tem muita coisa nesse sentido. E a gente falou já bastante coisa sobre esse tipo de ativo. Já dentro da parte de renda variável, aí nós temos o mercado acionário, que está meio complicado nesse Aham. início de ano, entendeu? O mercado vai e volta, não sabe muito bem para onde vai. Isso muito por questão do novo governo, de para onde vai, o que vai acontecer. Então, o pessoal tem dúvida, o mercado fica assim, gente. Isso. Não é que tá ruim ou que tá bom, não tô nem falando nesse sentido. É que não tá, a gente não sabe para onde vai, por isso que surgem as dúvidas, entendeu? Então, a cada dia sai alguma notícia, né? Ou positiva ou negativa, que o mercado interpreta. É isso aí. Então, você tem uma reação diferente, né? A gente tem agora, nessa semana, hoje é dia 2 Dia 2. até olhei ali, dia 2/3, é o dia que nós estamos gravando, né? Então, essa semana saiu dados referente a como fechou o ano anterior e tudo, Uhum. então foi uma perspectiva um pouco melhor esse ano. Já se esperam que não vai ter um resultado tão positivo quanto o ano passado, aí isso já dá uma conturbada na Bolsa. E aí tem tudo isso que está acontecendo com
com as empresas de consumos, bem dizer, todas sofrendo um pouco mais, tirando o Mercado Livre, que está aproveitando um bom Aham. espaço. Mas sem sair do tema, né? Então a gente tem o mercado acionário, tem o mercado de fundo imobiliário, que também é essa modalidade de renda variável, né? Por Certo. mais que você recebe o valor do aluguel ali de forma constante, mas ele é negociado em bolsa, então sempre tem um vai e volta. Aí tem o mercado de opções, que a gente já falou um pouco sobre o mercado de opção. Isso. Renda Um variável pouquinho. total, já um nível um pouco mais avançado, não é Uhum. para todo mundo, é um pouco mais complexo. Entendeu? Aí, contrato futuro, tem muitos traders que fazem, negociam contrato futuro, Uhum. trabalhando muito no mini índice, mini dólar. Também alta volatilidade, não é para todo mundo, tem que ir com calma. Eu acho que assim, esses são os principais ativos dentro da parte de renda fixa e dentro da parte de renda variável, entendeu? Então são diversos ativos aí, né? Então dá Diversos pra artivos, brincar cada um com bastante. uma estrutura diferente, cada um com uma abordagem diferente, Uhum. uma metodologia diferente para a escolha desse ativo, então engloba muita coisa. Certo. Segunda pergunta. Qual a diferença entre investimento de curto e longo prazo? Tem uma data assim? Curto prazo é, sei lá, investimento de um ano, a média assim? Geralmente assim, o mercado também segue uma ideia, curto prazo você vai estar falando ali algo mensal, muito curto, é que depende. Por exemplo, se você está falando com um trader, o curto prazo O para o cara é curto, minuto. curtíssimo, hiper Você tá curtíssimo. entendendo? Então você tá falando com o cara que ele é do É. trade, o cara que tá que nem eu comentei, contrato futuro, mini índice, mini dólar ou Aham. índice dólar cheio. Sim. Esse cara é minutos. É. O curto prazo dele é minuto. O longo prazo dele é horas, entendeu? O cara Aham. não vai ficar posicionado. Mas saindo do trader, saindo do day trader, saindo dessa galera que é muito mais high gain, tá muito entre sai, entre sai, entre sai, entre sai, muito especulativo, Aham. aí você pode pensar o seguinte, eu tô no curto prazo 6 meses, 9 meses, aí médio, 1 ano, 3, acima de 3 anos você já pode considerar aí, acima de Longo 5 prazo anos, aí. mais longo prazo. Qual que é a diferença disso? Porque para cada prazo de investimento, para cada opção de investimento que você Uhum. faz, dependendo no tempo, vai ter a mudança do retorno, quanto maior o período, certo? Maior vai ser o retorno que você tem sobre esse investimento e também na parte de tributação. Quanto maior o período que você deixa o seu capital aplicado, menos é o imposto que você vai pagar sobre a rentabilidade desse ativo, entendeu? Isso Então, é um ponto interessante, porque muitas vezes que a gente fala de investimento, a pessoa fala, quero investir. Aí você vai e fala para ela, ó, você pode ganhar X, Y, Z, tipo, em tal tempo assim. Acho que algumas pessoas estranham, né? De tipo, mas eu vou ganhar só isso. Falar assim, você vai ter um ganho ali de 10%, ou você tem um ganho de 10%, né, real. Você pegou o fechamento ali, e você olha e fala, nossa, 10%, tipo. cara, esse é eu- muito cultural do brasileiro, e são duas situações, né? Uma in- infelizmente, né, né, é em percentual a rentabilidade, e ele vai ser pouco se você tem pouco capital aplicado. Se você tem muito capital aplicado, é óbvio que ele vai ser mais. É é, justo. O que paga pro pequenininho é o que paga pro grande. A diferença é que você é o coloca mil montante que reais, tá ali, né? agora o cara que coloca 1 milhão, pô, essa é a diferença. Mas é justo. É. Independente de quem seja, é o mesmo percentual para todo mundo. Se hoje você tem 1.000 reais, mas vai juntando lá na frente, você tem 1 milhão, vai ser a mesma coisa para você do que é para o cara que tem 1.000 reais. Então, esse é um ponto. E também, cara, tem muito da falta de costume, da falta dessa ideia de trabalhar investimento no médio e longo prazo. O Uhum. brasileiro, ele é muito consumista. É, isso é. Ele tem, não é, isso não é repassado na escola, isso não é ensinado. A gente está o tempo todo sempre consumindo, Nem consumindo, consumindo. culturalmente Não. E, implantado isso daí, né, na é, pessoa, de tipo, e, você tem que investir, você tem que pensar no amanhã, você tem que pensar a longo prazo, você tem que pensar daqui 10, 15, 20 anos, como é que vai estar a sua vida, e né? isso também é por questão algumas questões referente a isso vêm da realidade econômica do país. Uhum. Lá atrás, onde você precisava, pegava o dinheiro, tinha que comprar tudo de uma hora para outra, porque senão daqui a pouco a inflação aumentava, aquele Aí dinheiro você seu já não perdia aquilo servia para ali, mais não ia nada. valer mais nada, né? Aí acabou que os nossos pais, né, eu e você, a gente já tá para cima dos 30, Uhum.
vivemos isso, os nossos pais viveram isso, então eles ensinaram isso para nós. Olha, não, você tem que pegar. Boa parte das crianças, dos jovens da nossa idade passaram por isso, essa coisa de consome rápido, gasta, porque senão amanhã você não vai ter mais como comprar. Criança dos anos 80 e início dos anos 90 viveram isso. Então, além da falta de não ter isso dentro de um planejamento familiar, de não ter isso dentro da escola, de não ter isso como uma matéria para você estudar o seu planejamento financeiro a médio e longo prazo, É. ainda tem todos esses fatores históricos que contribuem para essa situação, que é o brasileiro ser muito consumista, entendeu? E aí entra muito naquilo que a gente já conversou, que você fala várias vezes. Nós também, o nosso povo, ele quer chegar em algo, mas ele ainda tem muita dificuldade para chegar lá. A gente está o tempo todo sendo bombardeado por propaganda, por como que é a Ixi, vida nesses direto. países mais desenvolvidos. Agora com rede social, você tá vendo um menininho ali, o cara andando de carrão, o outro. Você quer ter isso, e é natural. Quem não quer? Uhum. Entendeu? Só que para ter isso, o quanto que a gente está se sacrificando? O pessoal está se sacrificando as economias. É. Tá pegando, não, eu quero ter um carro porque é legal ter um carro zero, porque ter um carro mais bacana, ou ter uma casa bem legal, um apartamento bacana, o cara vai e entra em dívida, não guarda nada e fica aí atolado em dívida durante muito tempo. Então, vários fatores, cara, é complicado. Acaba tendo aquilo, né? Pra você ter alguma coisa, você tem que ter conta, né? Então, Não, cara, cara, você tem que ter um apartamento, você tem que ter uma casa, aí você, pum, vai lá, compra, né? Financia ali 30 anos para 30 pagar duas anos e vezes vai e meia o pagando, vai valor do pagando, vai bem, pagando. sofrendo para pagar, nervoso, com medo. Você dá a entrada e você parcela a entrada ainda, porque você não tem todo o dinheiro, É. né? Porque muitas vezes você não teve a estrutura para gerar essa renda aí, você guardar o dinheiro. Muitas vezes seu emprego não dá o retorno, né, esperado de todo o investimento que você fez antes, com Verdade. faculdade, essas coisas. Sabe o que é o chato da E gente aí? falar isso? É saber que 90% da galera que assistir esse nosso vídeo, vamos imaginar, hoje nós somos pequenininhos no YouTube, vamos imaginar que de repente isso estoura. Bom. O que é triste é imaginar que a maior parcela da população, da sociedade que assistiu o nosso vídeo vai estar se vendo nesse Sim. comentário. Isso dói, cara. Eu sou muito patriota, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Eu sou muito patriota, cara. Eu amo esse país. A gente estava falando agora há pouco, antes de entrar no vídeo, uma imagem que o Wesley tem no computador. E a gente estava comentando, falei, não, isso aí deve ser Suíça, alguma coisa. Pô, que lugar legal. E em seguida a gente entrou no assunto de, cara, como que o Brasil tem tudo para ser o país ponta, top, por questão da população, Uhum. entendeu? Nós temos os nossos defeitos, mas a gente tem tanta qualidade, cara. Só que a gente não consegue financeiramente, em termos de economia, deslanchar, entendeu? Isso Sempre fica, agora vai, não vai, não vai. foi. Agora vai. vai, Sempre não voo da foi. galinha. Sempre sofrendo e não Isso. conseguindo quebrar esse ciclo que a gente tem. Isso independente de lado A, lado B, ou existe lado mesmo, né? O pessoal tá muito polarizado na parte negócios. política, né? Ou é um, é o alvoroçado nessas coisas, de ficar defendendo o seu... Políticos de estimação. Como é que é a outra frase lá? Corrupto de estimação, né? É verdade, cara. Né, a gente sabe que tudo tem um jeitinho no Brasil, e eles têm um jeitinho deles, né? E ficar brigando por causa disso, em vez de realmente se preocupar com o que importa, né? Mas aí a gente entra numa esfera que não é o objetivo desse podcast, mas um dia a gente pode ser crítico e entrar nessa linha. Mas aí a gente entra numa esfera do tipo do desvio do foco. E de todos os lados. E agora eu vou citar aqui. Isso é tanto do lado do Bolsonaro, era do lado do Bolsonaro, quanto é do lado do Lula. É o desvio tirar a atenção, tirar o foco. Bolsonaro fazia muito disso. O Lula tá fazendo isso. Entendeu? Não querendo falar de política, mas já falando. A gente está indo para o terceiro mês e, para mim, que sou economista, eu não vi nenhuma proposta decente até agora. E fica desviando o assunto. Primeiro foi lá o 8 que eu não concordo, eu não apoio em nenhuma hipótese aquilo que foi feito em Brasília, mas aí se apegou nisso para fazer a população esquecer da outra parte. Entendeu? Aí depois vem isso, aí depois vem a parte que eu também não acho que não tô criticando, mas aí vem toda aquela história horrível que aconteceu com aqueles povos indígenas. E aí foca todo mundo naquilo ali para jogar a culpa
no outro. Aí o Bolsonaro tá lá longe, lá, sei lá se tá fugindo, se quer vir, se não quer vir, se tá com medo, se não tá. Aí na hora de falar alguma coisa lá, só pega problema do outro pra ficar falando, mas ele é bandido nisso, ele é É, safado nisso. um fica apontando o Um dedo fica pro outro apontando pro outro e não se ninguém preocupa em puxa e resolver fala, o peraí, negócio. vamos resolver. Entendeu? Aí tem pelo menos nesse início, eu tô gostando do governador do estado de São Paulo, cara. O cara não tá indo lá, não sei até quando vai durar, não sei como que vai ser. Entrou já num pepino com essa desgraça que aconteceu, não tem outra palavra, desgraça anunciada que aconteceu aí no litoral. O cara já entrou assumindo esse pepino e você não vê o cara arrumando picuinha, falando de um ou falando de outro, tá ali centrado em resolver o problema, que é um baita problema que ele tem na Oh, mão. Você tá entendendo? A gente precisava de ter menos política e mais trabalho, entendeu? Aí você vê, é ministro, é ex-ministro, é todo mundo que fala, é só trazendo para o lado da política para querer, ele não serve por causa disso, ele não serve por causa disso, tá, irmão? E você? Vai fazer o quê? desculpa, Não, né? não, mas é que ele não fez isso. Tá bom. O, Aí ia dos dois lados, o fica perdendo brasileiro é tempo. moldado em cima de desculpas, né? Eu não gosto, e aí tem até um pessoal que me critica, tem até amigos que criticam, que eu falo, pô, mas não tá defendendo. Não é que eu tô defendendo, é que eu não vejo diferença. Não, mas ele é muito. O Bolsonaro foi melhor nisso, foi melhor naquele outro. Cara, mas tem um monte de coisa que errou, teve um monte de coisa que falhou, teve um monte de oportunidade para fazer de uma forma e fez de outra. Entendeu? Então não tem essa história de um é bom, outro é ruim, um é ruim, o outro é Não. bom. Para mim, pessoal, eu sou muito assim, é tudo farinha do mesmo saco. Eu não vejo diferença. Um é menos ruim do que o outro, pode até ser em alguns temas, mas eu não vejo diferença. Toda história tem vários lados, né? Todo mundo tem seu prós e contras. Eu Então, queria que a gente tivesse políticos que sentassem para debater os problemas no Brasil e como solucionar os problemas. Utópico pra caramba, né, velho? Romântico. E não ficar falando que a culpa é de um, a culpa é de outro. Esse negócio de a culpa é de um, a culpa é de outro, a gente já tá, anos. desde a redemocratização e nunca muda. Anos. Aí você tira o foco do problema para falar que a culpa de que tá é do que ficou para trás e você Eu não não anda. consigo fazer tal É. coisa porque Para. vai ser sempre assim e o povo vai Momento apoiar e política tudo que a bem. gente não gosta muito de falar. É. A gente não quer entrar nesse balaio, nessa discussão, o negócio não é Porque esse. independente de quem tá lá, a gente tem que trabalhar e fazer as Tem coisas que aqui trabalhar rodar. de Então, qualquer jeito. Se a bolsa vai para cima ou vai para baixo, eu tenho que tem que arrumar dar um solução jeito. para os dois casos. Então, Exato. mas, momento de... Acho que é a primeira vez que a gente fala desses temas de política aqui, assim, de forma tão aberta. É uma Sim. merda falar disso. Perda de tempo. Vamos lá. Vamos lá. Voltando para as perguntas aqui. O terceiro item é como escolher o investimento adequado para o meu perfil de investidor. Pô, legal. A gente já comentou também, né? Você precisa entender qual que é o seu perfil. E aí, para entender qual que é o seu perfil, poxa, quantos anos você tem? Você já investiu na poupança? Já. Já investiu no CDB? Já. Conhece o mercado acionário? Conheço, mas nunca investi. Tudo vem, tudo é um processo. Então, vão se passando etapas. Então, a primeira etapa, geralmente no Brasil todo mundo começa investindo no mercado, investindo na poupança. Poxa, saí da poupança, eu fui para o CDB, peguei do CDB e montei uma carteirinha de fundos de investimento. Agora tem um volume um pouco maior e estou iniciando no mercado acionário. Peraí, cheguei no mercado acionário, tomei uma porrada, não quero mais. Volta. Já viu até onde você pode ir. E assim, não tem como você falar que você não gosta daquilo ou que você não serve para aquilo, entre aspas, né? Não sei quem é muito conservador, sem você ter vivenciado aquilo. A ideia é sempre você montar uma carteira bem estruturada, a qual você vai pegando de pouquinho em pouquinho para montar algo diferente. Não é pegar todo o seu capital, vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e colocar tudo no CDB? Pode ser. Tem gente que tem... A gente tem um cliente, cara, tem um baita valor aplicado, tudo em CDB, tudo em renda fixa. E assim, não é nem vou colocar aqui em um fundo multimercado que tem um pouquinho de vol, mas a renda fixa vai compensar e eu vou ganhar. Não, cara, tudo renda fixa. tudo renda fixa. Se variar ali para baixo 0,2%, já não gosta. Então, esse cara nunca vai para renda variável. Então, você precisa entender. Mas eu não sei qual que é o meu perfil. Vai ter que descobrir com o passar do tempo. Porque uma coisa é você pegar um documento, entendeu? Pega uma planilhinha lá e preenche, respondendo algumas questões para te trazer qual que é o seu perfil. Isso é o norte.
Por quê? Porque na hora do vamos ver, será que você é isso aí? É, pra quem nunca investiu, é um ponto de É início, um né? ponto de início. Pega ali um suitability, quando você abre uma conta É. numa corretora ou no banco de investimento, você vai ser obrigado a preencher esse suitability. Já vai sair ali para você. Já vai sair ali uma informação. Se quiser, entre em contato com a gente, tem os nossos contatos depois aí, manda uma mensagem Uhum. nas redes sociais, no YouTube. Nós podemos fazer essa consulta, bater um papo com você para identificar qual que é o seu perfil. Uhum. Então, esse é um norte. E aí você vai testando isso. Poxa, ó, eu respondi que é assim, 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 então meu perfil deu moderado. Vou entrar em ativos moderados. Será que é isso? Ó, meu perfil deu agressivo. Cheguei lá, tomei 1%, 2% de volta, Não quero. desesperei. Não quero. Pô, dá um passo atrás. É. Ah, tá errado não querer? Claro que não. Cada um tem o seu perfil. Ah, não sirvo para renda variável? Tá bom, então Tem vamos que estar realocar. confortável Tem onde que ir onde se sente melhor, né? tem que ir Não onde tem se jeito. sentir melhor, onde está mais confortável. E isso tem muito ligação com o seu momento atual. Hoje, Isso. imagine o seguinte: o cara tem 25 anos, tá lá, só ele e a mulher, não tem filhos, é dedo na tomada. Vai lá, vai pro mercado acionário em peso e tudo, porque o cara tem um perfil mais assim. Vem um filho, passa dos 30, vem o segundo filho. Cara, com certeza tende a mudar. Uhum. Pô, peraí, eu não posso entrar em tanta volatilidade aqui. Tá lá com 50, 60 anos. Pô, será que você tem tanto tempo de vida para poder arriscar em alguns ativos, algumas coisas em maior volatilidade? Imagina o seguinte: imagine um senhor de 55, 58, quase 60 anos, que ele falou: ah, eu quero investir e vai tacar 50% do capital dele numa loja de americanos. Cara, tá quebrado. Já era. Será que vai ter tempo Pra recuperar, para né? recuperar? Acredito que sim, entendeu? Mas dependendo da idade, tem que tomar cuidado. E aí toma uma porrada de 50% lá, perde 50% do patrimônio, entendeu? Numa E operação errada. muitas vezes também, às vezes o caso de uma pessoa assim, né? Ela toma essa porrada, ela desanima. É isso. Ah, eu não quero mais. Não, mas dá pra você recuperar assim. Não, não quero. E ela, pum, Hum. não quero mais e... Cara, aí a gente tem um caso desse pessoal. Tem um conhecido, um amigo, não vou citar nome. Até falei com ele hoje, vou te mandar esse vídeo pra você saber que é com você que eu tô falando. Cara, sofreu, teve um problema no mercado, infelizmente natural, que não acontece só com ele, acontece com todo Uhum. mundo. E tá tão, ao meu ver, tô sendo bem sincero, brother, que se ele ver esse vídeo, é sinceridade mesmo. É conhecido meu há muito tempo, gosto demais, me ajudou demais, é um baita cara. Cara, saiu ralado, saiu machucado do mercado. E aí, essa pessoa, quando sai machucada do mercado, o mindset ali, cara, é muito complicado, é muito complexo. É. Entendeu? É difícil confiar, é difícil acreditar que tem como recuperar, dá mais medo, e aí se afasta e não põe a mão em mais nada. E aí é o segundo erro. Porque não dá Você se para afastando você e... afastar, não dá para fingir Não. que aquilo não tá acontecendo. Entendeu? Esse é o nosso trabalho na Nautilus Finance, de chegar para essa pessoa e falar: cara, senta aqui, é o seguinte, Aham. aconteceu isso. Trazer o cara para a realidade, por mais que ela seja dolorida, e não é pouco dolorida não, é muito. É muito, não é simples isso. E aí sentar e falar: ó, o projeto agora é esse. Ah, mas poxa, quanto tempo vai levar? Você não sai de uma porrada que você está no mercado, que nesse pessoal que está numa Americana, ou lá na Magazine Luiza, Uhum. ou alguém que está num fundo imobiliário que tem toque que está sofrendo. Pô, cara, é um processo longo. É um processo longo, é um processo e ali, trabalhando de pouquinho em pouquinho. Uhum. Não é algo que vai. Infelizmente, para você perder no mercado financeiro é tudo muito rápido. Uma Mas pra hora para você outra. ganhar. Para você ganhar, não. Para você se recuperar, é pior ainda. Porque aí aquilo que você falou, tem toda a parte psicológica em volta Uhum. daquilo, tem todo aquele apego, tem toda aquela esperança. Uma parte real, outra parte, uma falsa esperança de que aquilo vai voltar. É. Tem aquele apego que é muito difícil você se liberar. E aí tem que vir com estratégias que não dá para você chegar ali no prato de comida e meter a colher no meio dele. Você tem que vir Os pela borda. cantinhos.
entendeu? Que nem criança quando come mingau de maisena, sei lá se criançada come mingau de maisena hoje, Neston, farinha lá, eu adoro, gente. E aí vai pegando ali pelo cantinho, pela bordinha do prato, porque não tem como você ir diretamente, você vai ter que vir agindo de forma bem leve, tranquila, aos redores e diminuindo o risco, diminuindo. Primeira coisa é parar a sangria, vem diminuindo a sangria, aí sim vai entrar operações estruturadas, vai entrar coisas que a gente nem comentou aqui. Vai entrar modelo de operações diferenciadas, vai ter que entrar operação estruturada, vai ter que entrar operação de hedge. É muita coisa para ser feita, entendeu? Aham. E mesmo assim não é rápido. É isso, infelizmente, quem toma uma porrada no mercado financeiro tem que ter o tempo ao lado, tem que pôr o pé no chão e falar, pô, vamos lá. E, ao meu ver, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Eu não conheci, eu estou no mercado financeiro desde 2012. Operador de bolsa, consultor, assessor de investimento, consultor de investimento, entendeu? Desde 2012. Eu nunca vi alguém tomar uma porrada forte e se recuperar sozinho. Pelo contrário. Eu vi a pessoa se afundando cada vez mais. Sozinho é muito difícil. Você precisa ter alguém. É um amigo, é um consultor, é um assessor, é alguém de confiança, é alguém que vai chegar junto com você para andar junto com você, mas não é qualquer um, cara. Achar que é qualquer um e achar que vai ser fácil não vai ser. Se chegar, não, vai ser rápido para recuperar, é mentira. Não. Lorota, vai levar Falar que vai tempo? ser Vai. rápido, sai fora. Não, se falou que vai ganhar rápido, é Não. mentira. Vai levar tempo, vai sofrer. E é um trabalho que, assim, não é nem todo mundo que está disposto a fazer. Uhum. Sabe por quê? Porque é um baita problema, cara. É muito melhor pro cara que tá ali trabalhando, por exemplo, um consultor, um assessor, ele dá com outro cliente que não tá tomando porrada, deixa isso aí. Morreu, Isso morreu. Entendeu? Vou para Sim. outro. O problema não é meu. O problema é dele. Ele que fez coisa errada, é isso. É poucos os que não, peraí, vamos aqui, vamos ver, vamos tentar solucionar, vamos nessa linha, vamos nessa outra. É muito difícil, cara. A quarta pergunta já é bem nessa linha aí. Qual o papel do corretor de investimento, né? Consultor de investimento e como escolher um? Eu acho assim, o consultor de investimento, até por questão do que nem nós somos lá na Altos, né? O Investcast aqui é um braço de educação. Na parte de consultoria de investimento é até mais tranquilo, porque você vai contratar um cara, vai pagar para ele fazer um trabalho para você Uhum. e vai avaliar o desempenho. Vai ser estabelecido ali o seu perfil, como que é, e aí vai de tempos em tempos fazendo ajuste na carteira. A hora que vai percebendo que o cliente tem espaço para risco, vai colocando operações mais de risco para poder melhorar a rentabilidade. Se chegou num ponto a qual aquilo está incomodando o cliente, vai mudando, vai tirando. Então, por ser um profissional que você já paga um valor para ele, esse aí é mais simples, é tudo Sim. mais tranquilo. Ele vai buscar sempre os melhores modelos de operação para você. Uhum. Já o corretor ali, né, quem está na corretora, quem está no banco de investimento, agora está um pouco melhor. Porque agora, com a nova lei aprovada, né, a nova regra que começa a rodar a partir do meio do ano, uma parte dela e a outra no ano que vem, já fica tudo muito transparente. Porque, infelizmente, hoje tem corretor que ele fala para você investir em produtos que vai dar repasse para ele muito alto e que para você não é a melhor opção. Tanto é que uma das regras agora é que quando o corretor te fala sobre aquele produto, você já vai saber o quanto ele está tendo de repasse, o Uhum. quanto ele está ganhando em cima daquele produto. Então, isso sempre foi uma crítica. Tem algumas casas, e casas grandes, quem acompanhar aí o mercado, fizer uma pesquisa, vai entender, vai saber de quem eu estou falando. Óbvio que eu não vou falar aqui para não tomar porrada. Nem precisa falar, né? Nem precisa falar, entendeu? Mas é uns caras que estão tendo, tá passando por uma turbulência nesse exato momento, mas sempre tiveram casas que esfolavam, essa é a palavra, esfolavam muito o cliente, cara. Oh. Chegava lá no cliente e falava, não, vou colocar esse, vendia pro cara, esse produto aqui é bom, isso aqui é legal, investe aqui, que tudo Uhum. dando certo você ganha isso, e se der errado você não perde. E aí passava pro cliente uma operação, quarta porcaria, entendeu? E tinha um grande repasse. Então, agora com essa mudança da regra, vai ficar tudo mais transparente, vai ficar mais tranquilo. Você Aham. vai ter, mesmo que você não esteja com o melhor dos corretores, o melhor dos assessores,
A hora que ele falar sobre um produto, você vai poder questionar e falar, tá, mas esse produto é bom para mim ou É é bom bom pra para você só você? aí. Ou é bom para os dois? Aham. Porque se você querer esfolar o cara o tempo todo para ele passar só o que é mega bom para você e ele não ganha nada, gente, a gente não vive no Uhum. mundo de fantasia. O cara tá trabalhando para ganhar um dinheiro, ponto. Se você quiser que ele te dê as melhores opções sem pagar, sem ter um repasse, sem ter alguma coisa, eu não acredito que o cara vai fazer. Porque vai ter outras pessoas que vão falar, não, pera aí, beleza, eu abro mão aqui de ganhar um tanto porque eu quero ser bem atendido e você é um cara bom. É Uhum. isso. Sim. Ou você vai direto com o consultor, paga pro consultor também, de novo, não é de graça, entendeu? Uhum. Paga lá pro consultor para que ele monte uma carteira para você, aí já a parte do corretor já não voga muito. Com essa mudança da regra, vai ficar mais simples, vai ficar mais fácil. Mas ainda hoje é pesquisar. Entra no Google, coloca Reclame Aqui, o nome do escritório que tem lá, você vai ouvir as reclamações. Uhum. Coloca lá, a corretora Reclame Aqui, produtos, corretora que vende produtos ruins para os clientes. Vai ter lá um monte, aí você vai caçando, vai fazendo essa filtragem de qual É. que é a melhor opção, entendeu? Mas tem Uhum. que ser assim. A regra mudou, vai ficar mais simples, mais fácil, mas Fica mais transparente só, né? mais Mas transparente. vamos ver como vai ser, né? Eu acho que nessa parte vai ser legal, cara. O cliente saber o quanto que aquele ativo que ele está investindo dá para o corretor, eu não acho que é ruim. É. É. Vamos ver. Outro ponto, outra pergunta. Como acompanhar e avaliar o desempenho de um investimento? Você precisa ter um benchmark para isso. Você precisa, Benchmark. O que é benchmark? uma comparação. Você precisa fazer uma comparação. Obrigado. Ter algo para comparar. Uhum. Poxa, o Ibovespa deu 5% no começo do ano. Não deu isso. Um exemplo. Nem Uhum. sei quanto que deu. Vamos lá, janeiro, fevereiro, o Ibovespa deu 5. Sua carteira de ação deu 4. E aí? Gente, você Perdendo tá pro mercado. perdendo pro mercado. O Ibovespa deu 5, sua carteira de ação deu 7. Legal. Uhum. O Ibovespa perdeu 5, você perdeu 1. Pô, tá legal, você tá perdendo menos do que o Ibovespa. O Ibovespa perdeu 5, você perdeu 10. Tá errado. Renda fixa. Pô, você tá lá num CDB que tá pagando menos do CDI. Faz sentido. Tô num CDB que paga 90 do CDI. Gente, tá maluco? Pra que você vai estar numa porcaria de um ativo que paga menos do que o CDI? Investe no Tesouro, que já o Tesouro já é maior do que o CDI. É. Você tá entendendo? Não, você tem que ir nas casas. Eu quero dependendo do time, eu Uhum. quero 102, eu quero 103, eu quero 106, isso vai muito depender do tempo. Investimentos para um mês, você vai estar na casa dos 102, 103. Talvez um pouquinho mais, dependendo do volume que você tem, né? Porque as corretoras fazem aquela promoção, pega um CDB pagando 120, mas você coloca R$ 1.000, R$ 2.000 ali e não pode aplicar mais. Uhum. Falácia. Óbvio que para quem é pequenininho não é uma falácia, mas para o cara que tem lá 100 mil, É. não Muda muda nada. porcaria nenhuma. Então é isso. Dentro da parte de renda fixa, compara sempre com o CDI. Quanto mais você ganhar do CDI, melhor. Dentro de renda variável, você pode fazer duas coisas: comparar com o Bovespa e Uhum. também, além de comparar com o Bovespa, você pode também comparar com as carteiras que as casas distribuem. Você for lá, por exemplo, lá na XP, a XP vai ter uma carteira de ação que ela publica lá. Você vai lá no BTG, o BTG tem uma, Rico tem uma, Guide tem outra, Bradesco tem outra, Itaú tem outra. Você começa a pegar esses caras, entendeu? Faz uma média, minha carteira tem que dar acima do que a média do mercado está dando, entendeu? Uhum. Então, acho que é uma forma bacana de você comparar se você tá indo bem ou não. O número 1 é o Dá Ibovespa. uma pesquisada, né? É. Eu até lembrei de um item, falando disso daí, né? Abri lá o aplicativo, né, do banco lá que eu tenho. E tem o que tem de ativo ruim, vamos falar assim, né? Ou não tão vantajoso, Um monte. pagando 88% de CDI. Aí você pergunta, cara, por que que tem isso? E se tem, alguém deve investir naquilo, certo? Certo. E às vezes investe Sem por. saber. Vou Aí pôr a nesse hora que. aqui, que nem você Aí. falou. É R$ 500, por exemplo. Pô, tô com R$ 500 lá, vou pôr nesse daqui. Pô, será que compensa Aí mesmo? pagou 1%, 2% Olha pro lá. assessor.
sabe? Por isso que eu acho que a regra de deixar tudo bonitinho enquanto tem de repasse, eu não sei como que isso vai ser na prática. Por isso eu acho legal, É cara. falando você mesmo investir, né? É. Que aí, acho que quem já tá com assessor, alguma coisa assim, talvez já passou desse ponto do você pegar um Quer 88% que eu falo CDI. pra você? Depende do assessor. Vai Tem depender, assessor mas que o cara enfia a faca mesmo. O tem, com cara certeza vai, tem, mas enquanto você não buscar, não pedir algo a mais, o cara vai te ferrando, velho. Entendeu? é. Por isso tem que ficar, tem que sempre consultar, tem que sempre perguntar. Tem que sempre estar informado sobre os seus próprios investimentos, entendeu? Dá pra você, não vou me informar, não vou acompanhar, não vou entender. Não, não faz sentido isso. Você Uhum, precisa acompanhar, precisa entender, precisa estar ali, mais próximo, entendeu? certo. E a última, essa última é boa. A última que é Mãe de Ná. já até sei. Quais são as tendências e previsões para o mercado de investimento para 2030? Mentira. Só para o mercado de investimento. Cara, o que o mercado está falando e nós, como economista, a gente visualiza isso. A gente tem alguns desafios, certo? Para poder destravar a economia e, queira ou não, o que vai fazer o mercado de investimento ir bem ou ir mal é o resultado da economia. É, Porque tem basicamente é jeito. isso. Sei lá, vou imaginar aqui, a empresa de viagem. Quer CVV? TVC? CVC, a É. CVC, poxa. A CVC, para ela melhorar o desempenho dela, ela tem que fazer o quê? Para o preço da CVC aumentar na bolsa, ela tem que vender Uhum. mais viagem turística. Para ela vender mais viagens turísticas, o que tem que acontecer? O pessoal tem que ter mais condição de comprar essas viagens. Para Exato. comprar essas viagens, esse pessoal tem que estar trabalhando. Para estar trabalhando, a economia tem que estar andando bem. Então a gente tem que ter uma redução da taxa de juros, sim, certo? A gente precisa ter uma redução da taxa de juros, mas eu entendo que a inflação, o medo da inflação causa um pouco de nervosismo e a gente não sabe para onde vai, então fica com essa dúvida com relação à inflação para poder ter uma queda da taxa de juros. Não defendo essa coisa de ficar dando martelada no presidente do Banco Central, Uhum. porque também não é tão simples, vamos reduzir a taxa de juros e a economia vai voar. Não é assim. Mas é óbvio que ter ali uma regressão de forma acertada, tranquila e não vir de uma hora para outra com uma diferença muito grande, vai ser importante. A gente precisa que isso seja feito. Aham. Só que para que isso seja feito, o governo vai precisar dar soluções para alguns problemas. É. A gente vai trabalhar na reforma tributária, apesar que a reforma tributária ela não vai ter ali um alcance tão alto Uhum. dentro da política monetária, por exemplo. Mas são os nossos desafios. O que esse governo vai propor para a nossa economia? Até agora a coisa está meio nebulosa, a gente não está vendo para onde vai. Olhando o ano passado, onde você saiu os dados agora, você teve um trimestre menor, o último trimestre foi inferior o crescimento do PIB comparado com o trimestre anterior, isso já vem mostrando o que nós, né, os economistas já vem comentando desde o ano passado, em que esse ano vai ser um ano mais fraco. Uhum. Então, por mais que a gente teve uma grande redução na taxa de desemprego, esse ano pode ser um ano um pouco mais complexo. Eu acho que a gente vai ter muita volatilidade ainda na bolsa, por questão de todas essas incertezas, isso tanto no mercado acionário quanto o mercado de fundos imobiliários. Fundos imobiliários, dependendo do fundo, está passando por muito problema, porque as empresas de consumo, um monte delas estão com dificuldade. Magazine estava um pouco, Lojas Americanas, Marisa, Tokstok. Então, a gente tem várias empresas aí que estão com dificuldade. Essas empresas locam vários espaços, e esses espaços são na maioria dos casos, 99% dos casos, de fundos imobiliários. Então, esses Sim. fundos imobiliários vão ter dificuldade. Aham. Automaticamente, quando ele tem dificuldade, ele diminui ali, ele dá uma derrubada, vários deles têm dificuldade de dar uma derrubada no IFIX. Então, vai precisar escolher de forma muito bem planejada, muito bem estudada, os ativos que vão contemplar uma carteira de fundo imobiliário, porque tá complicado. A volatilidade no fundo imobiliário, se você abrir hoje aí fundos imobiliários, cara, a maioria tem queda. A maioria tem queda, entendeu? É poucos, assim, os que estão num desempenho um pouco melhor. Então vai Indo ser um bem, né? trabalho muito árduo fazer isso aí. Bolsa,
a volatilidade ainda vai continuar, Uhum. porque você vê que o mercado quer esticar, o mercado fica buscando, ah, não, eu quero subir, eu quero subir, eu quero ir, entendeu? Só que a economia ainda está de lado, ainda está meio patinando, a gente não sabe o que vai ser feito, toda essa incerteza. Então eu espero, não acho que a gente vai voltar para casa dos. Tem uma queda muito forte no Ibovespa, mas eu acho que vai ser um ano como foi lá em anos anteriores, do 12, 13, 14, 15, onde a gente, se vocês abrirem o gráfico do Ibovespa, vocês vão ver que a gente ficou um tempo de lado. Ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Eu acho que esse vai ser o cenário para esse ano, Aí fica entendeu? dando a variação dentro de um range Para mim vai ficar ali e numa fica variação nisso dentro do até range, um pouquinho de notícia um pouco melhor ele vai, aí depois de alguma coisa negativa ele ele cai cai. e volta. Pode ser que esse entendimento mude ao longo do tempo. Uhum. Ah, veio uma reforma, veio algo bom, veio uma ideia bacana referente à parte econômica para poder destravar alguns impasses e a coisa ande. Sim, até agora eu não estou vendo isso. Por isso que eu vejo um Andando de range lado, né? ali, um teto e um Uhum. fundo onde vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Não vejo, eu não vejo esse ano um ano muito simples, entendeu? Para quem está no mercado acionário de chegar e falar, ó, vou comprar porque eu sei que vai subir. Mas é nesse cenário onde você vai comprando. Essa é a coisa meio maluca, né? Ah, não vejo que o mercado vai estourar, Uhum. entendeu? Eu não vejo isso. Mas não quer dizer que você não possa comprar, porque Sim. para alguns casos, para alguns, para certos perfis de investidor, a gente pode estar num momento bom de começar É um cenário assim de oportunidades, né? oportunidades de compra de alguns ativos muito bem estruturado, Uhum. entendeu? E aí sim vai entrar uma engenharia financeira um pouco melhor para que você possa, poxa, comprei uns ativos aqui, mas eles estão andando de lado, vou proteger a minha carteira. Eu acho que pode ser um ano muito bom, um ano muito interessante para quem sabe proteger uma carteira, para quem sabe gerar resultado no curto prazo com operações de curto prazo. Entendeu? Eu acho que eu vejo esse ano essa coisa do vai, volta, é muito propício, é muito bom para essa ideia. Uhum. Então, ó, eu monto uma carteira, em paralelo com essa carteira, eu tenho algo aqui a qual eu vou protegendo, vou gerando resultado em cima dela, vou fazendo algumas operações um pouco mais estruturadas, um pouco mais fundamentadas, certo? Uma engenharia financeira ali um pouco mais complexa para poder rentabilizar um pouco mais. Na parte de renda fixa, o que tudo indica é que a gente está indo para o momento do pré, certo? Pré mais de longo prazo, mais de um ano, dois, porque a hora que a taxa de juros tende a curva da taxa de juros, eu não acredito que ela vá subir, acho, muito pelo contrário, acho que a gente tende Vai a, cair. conforme o mercado está prevendo, cair, Uhum. eu acho que ela vai ser um pouco lenta. Não vai cair muito rápido, entendeu? Você lembra quanto Mas que era a previsão? 11,25 acho que era a Até provisão, dezembro, né? 11,25, 11,50, alguma coisa assim. Eu É. acho que vai chegar nesse número, pode ser até um pouco menor. Então, tendo isso em mente, que a expectativa do mercado, e conforme o mercado está indo, é a taxa de juros cair um pouco, Aham. entendeu? Porque você vai ter um crescimento do PIB hoje inferior ao que foi o ano passado. Só pelo fato de você ter um PIB inferior, quer dizer que o emprego pode aumentar um pouquinho ali, ou a economia não está andando conforme poderia estar. Ou seja, a pessoa está comprando menos. Mais cedo ou mais tarde vai ter que dar uma tirada no pé na taxa de juros para que essa demanda volte a subir para gerar um pouco mais de resultado. Entendeu? Então, eu espero sim que vai ter uma queda na taxa de juros. E aí, tendo uma queda na taxa de juros, os preços fixados vão ser as melhores opções para quem está na renda fixa. Entendeu? A hora que começar a ver sinal, começar a ter notícia, especulação, o que o mercado está achando, a hora que tiver a primeira queda ali, o Banco Central veio e deu a primeira queda, sei lá, de meio ponto, 0,25 da taxa de juros, pode ter certeza que aí é o melhor momento é investir em pré, ver quais são os melhores pré para longo prazo, 2 anos, 3 anos, médio prazo, né? Para você investir. Acho que essa vai ser a ideia. Até então tá mantendo, né? Então tá mantendo. Então é isso, cara. Perfeito. É isso, algumas perguntas. Itens rápidos, né? E poucos itens, mas itens bem trabalhados aí, Aham. bem, posso falar, bem explorado pelo William, Valeu. né? Então,
Agradeço, pessoal, a presença de todos virtualmente. Uhum. Agradeço também o feedback aí, que De todo tenha mundo que a gente mais falou feedbacks também. lá no início, né? Isso ajuda bastante a gente criar conteúdo, né? A gente disseminar também conhecimento aí. Então, valeu, grande abraço a todos, até a próxima. Falou, pessoal, até mais. Precisando de alguma coisa, é só chamar. Abração.